E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar aqui então o nosso roteiro, a partir de onde nós paramos, né? Nós paramos aqui no tópico 3.8 e aí a gente continua desse assunto, que é o 13º salário, ok? Nós já falamos sobre gratificações e eu comentei na videoaula passada, não sei se vocês repararam, eu comentei muito rápido, que o 13º era chamado também de gratificação natalina. É que, na verdade, o surgimento do 13º foi justamente por causa do Natal, quando o empregador, às vezes, para poder ajudar o empregado a comprar os presentes de Natal, ele dava um valor a mais no mês de dezembro, normalmente pouco antes ali do dia 25, para que ele pudesse comprar os presentes, né? E aí, por conta de esse costume acabou virando lei, né? E o Brasil, em 62, ele criou a lei do 13º salário, que é a Lei 4.090, né, de 62. Posteriormente, em 65, ele complementou essa lei por meio da Lei 4.749, de 65, certo? A Constituição de 88 também prevê esse direito no artigo 7º, inciso 8, né, sendo direito aí de todos os trabalhadores o 13º salário, que vai ser pago no valor integral da remuneração. Eu até já tinha adiantado para vocês que a gorjeta vai entrar aqui nesse cálculo, porque aqui a gente fala de remuneração e não só de salário, né? E o 13º salário, né, como o próprio nome diz, é uma verba salarial, tá? Ele é um 13º salário que, embora você não trabalhe um mês específico para ganhá-lo, você trabalha o ano todo e pelo trabalho no ano você vai acabar ganhando essa gratificação de Natal, esse 13º salário, tá? Então ele é salário, ele vai ter repercussão para cálculo de FGTS, vai ter FGTS sobre o 13º, vai ter INSS sendo descontado, 13º, imposto de renda e todas as aplicações aí que uma verba trabalhista salarial tem, o 13º também vai ter, ok? Então ele é salário e ele vai ser pago no valor integral da remuneração devida no mês de dezembro. Agora, se o empregado acabar por pedir para sair ou for mandado embora, qualquer que seja o motivo, antes de dezembro, ele vai ter direito a receber esse 13º de maneira proporcional. Como assim? Se o trabalho do empregado é de 12 meses seguidos, ele vai ganhar um 13º salário. Então, se ele trabalhar menos do que 12, ele vai ganhar o mesmo 13º salário, só que na proporção dos meses que ele trabalhou. Então, a proporção de 1/12 para cada mês de serviço. Seria o mesmo que eu dizer o seguinte: se eu trabalho 12 meses de 12, eu ganho um 13º. Se eu trabalho 2 meses de 12, eu vou ganhar 2/12 de um 13º. Se eu trabalho 6 meses de 12, eu vou ganhar 6/12 de um 13º. Certo? Então, o valor do 13º ele vai ser a remuneração no mês de dezembro, porém, se a rescisão acontecer antes do mês de dezembro, vai ser o mês da rescisão que vai ser o nosso parâmetro de remuneração para pagamento do 13º proporcional. Beleza? Ainda sobre 13º proporcional, existe também a possibilidade, não de você ter saído do emprego, mas, por exemplo, de você ter entrado no emprego em junho, sei lá, né? E você trabalha 6 meses e chega dezembro. Você vai ganhar 13º? Vai. Por completo? Não, porque você só trabalhou 6 meses. Então você vai ganhar proporcional, né? Com base no mês de dezembro, né? Remuneração no mês de dezembro, porém proporcional aos 6 meses que você trabalhou, tá? Agora, você pode me perguntar, Osório, tudo bem, e se eu não trabalhar um mês inteiro? Eu descarto os dias, eu arredondo para cima, arredondo para baixo, como é que eu faço? Eu trabalho, sei lá, 13 dias em um mês. Então, a própria lei do 13º também fala para a gente o seguinte: se você trabalhar até 14 dias, a gente desconta, a gente não conta esse mês como trabalhado para efeito de 13º. Agora, se você trabalhar 15 dias ou mais, é a mesma coisa que trabalhar um mês. Aí o arredondamento é para cima. Beleza? Outra situação interessante é a seguinte: a lei de 65 ela traz uma obrigação de o empregador pagar o 13º em duas parcelas. Tá? Ela diz o seguinte: olha, de fevereiro a novembro você vai pagar a primeira parcela. E até 20 de dezembro você vai pagar a segunda. Né? E aí, por que isso? Porque essa é uma forma de um empregador
poder suavizar esse pagamento, porque às vezes o empregador pode ter vários empregados, e se ele tivesse que pagar tudo em dezembro, ficaria mais complicado. Só o empregador realmente organizado que não ia ter tanto problema. E aí a lei meio que tentando ensinar o empregador a ser organizado, vamos dizer assim, né, ela acabou exigindo esse pagamento de forma parcelada, né? Uma parcela entre fevereiro e novembro, a outra parcela até 20 de dezembro. Por que 20 de dezembro? Motivos óbvios, né? Se a ideia do 13º é ter dinheiro para comprar presente de Natal, até 20 de dezembro, porque o Natal é dia 25. Tá? Então a ideia da lei foi essa. Aí você pode me perguntar assim, Osório, peraí, então essa primeira parcela vai ser paga de fevereiro a novembro. Qual o valor dela? É a metade do valor do 13º. Tá? Então, por exemplo, se a sua remuneração gera em torno aí de 2.500, uma parcela de 1.250 vai ser paga entre fevereiro e novembro, a outra parcela de 1.250 vai ser paga até dia 20 de dezembro. Tá? Essa primeira parcela, ela tem que ser paga para todo mundo no mesmo mês? Não. Como eu disse para vocês, a ideia é fazer o empregador não ter um baque muito grande no pagamento do 13º. Portanto, o adiantamento desse pagamento na primeira parcela entre os meses de fevereiro e novembro pode ser diferente para os empregados, sem que isso configure discriminação. Tá? Então, por exemplo, o empregador ele pode dizer o seguinte, olha, os empregados que têm o nome de A, que comecem com A, até a letra C, vão receber em março. 2 empregados vão receber em abril. Outro empregado vai receber em fevereiro, o outro vai receber em novembro. Essa primeira parcela é a opção do empregador, ele paga do jeito que ele quiser e os empregados não têm direito a receber no mesmo mês. Tá? Então, nós temos aí essa obrigação de o empregador pagar em até 2 vezes. Agora, o empregador pode pagar de uma vez só, 13º? Se você olhar, por uma lógica semântica até, ele pode. Ele só não pode pagar uma vez só se ele pagar tudo em dezembro. Porque quando a lei diz entre fevereiro e novembro é a primeira e até 20 de dezembro é a segunda, significa que qualquer pagamento até 20 de dezembro está valendo como segunda parcela. Então imagine que eu paguei as duas parcelas juntas em março. Já adiantei o 13º em março. É legal? É. Por quê? Porque a primeira parcela está entre fevereiro e novembro, que é março, e a segunda parcela está até 20 de dezembro, que é março. Março não é até 20 de dezembro? Então, é até possível pagar de uma vez só. O que não tem como fazer é pagar de uma vez só em dezembro. Por quê? Porque a primeira parcela, o limite máximo de pagamento dela é novembro. Se o empregador paga o 13º todo em dezembro, ele fica sujeito à multa do Ministério do Trabalho, tá? Atual Ministério da Economia. Ok? Então, essa divisão ela é obrigatória se o empregador quiser pagar alguma coisa em dezembro. Se ele quiser adiantar tudo, ele não precisa de pagar em 2 parcelas. Até novembro ele pode pagar de uma vez só, se quiser. Tá? Mas se ele quiser pagar alguma coisa em dezembro, ele tem que pagar uma parcela até novembro, que é a metade do valor, e a outra metade até 20 de dezembro. Ok? Aí você pode até me perguntar assim, Osório, mas e se o empregado recebeu o adiantamento de metade do 13º, mas ele trabalhou só 2 meses, ele ainda não tem direito à metade, né? 2 meses não são metade de 12, e ele pede para sair. Mas ele já recebeu esse adiantamento. Aí, nesse caso, esse valor que ele recebeu, que é metade, seria mais ou menos a mesma, seria exatamente a mesma coisa que 6 dozeavos. Mas ele só trabalhou 2 meses. Quer dizer o seguinte, ele fica devendo para o empregador 4 dozeavos do valor da remuneração. E aí o empregador pode descontar isso na rescisão, tá? Depois, inclusive, eu vou até comentar com vocês sobre alguns limites desses descontos, ok? Outra situação curiosa também pode acontecer. O cara ganhava R$2.000. Eu adiantei o 13º dele em março. Então, eu adiantei, obviamente, R$1.000. Só que em abril, o salário dele subiu para 2.500. E agora? Quando chegar dezembro, o salário dele vai estar 2.500. Agora acontece o seguinte, se em dezembro o salário dele passou a ser 2.500, o correto era que eu tivesse pagado lá na primeira parcela 1.250 e não os 1.000. Quer dizer, ficaram faltando 250 naquela primeira parcela. Significa que na segunda parcela eu vou ter que pagar esses 250 que ficou faltando. Ou seja, ele ganha 2.500, já recebeu 1.000, a segunda parcela dele vai ser de 1.500.
para completar e dar a remuneração inteira. Por que isso? Porque, na verdade, ele não fez isso por fraude nem nada. O salário dele subiu em mês posterior ao pagamento da primeira parcela, então isso é perfeitamente legal, tá? Então, eventualmente, é possível que a primeira parcela seja em valor diverso da segunda, caso a remuneração do empregado tenha sido modificada, tá? Mas, de regra, a primeira parcela e a segunda têm o mesmo valor, porque cada uma das duas é metade da remuneração de dezembro. Em tese seria, ok? Beleza. Bom, aí você pensa assim, então a lei falou de todos os meses, não, Osório, fevereiro, novembro, dezembro e janeiro. Ela fala alguma coisa de janeiro também? Fala. Olha só, em janeiro, o empregado, se quiser, tá? Ele pode pedir, e aí se ele fizer esse pedido em janeiro, o empregador não pode negar, é um direito do empregado. Ele pode pedir que o adiantamento da primeira parcela seja pago junto com as férias, se é que se ele tiver direito a férias, né? Então, assim, o empregador falou assim, ó, você vai tirar férias em junho. Se em janeiro daquele ano ele chegar e falar assim, olha, o meu 13º desse ano, primeira parcela, eu quero que você me pague junto com as férias lá em junho. Ele tem esse direito, mas ele tem que fazer esse pedido em janeiro. Tá? Passou de janeiro, ele pode pedir, mas aí o empregador pode negar. Se ele fizer em janeiro, o empregador não tem como negar, porque é um direito do empregado. Beleza? Então essas eram as considerações que eu tinha para fazer com vocês com relação a 13º salário, ok? E aí a gente pode continuar aqui com a próxima parcela, que é o abono. Sobre o abono, galera, é muito comum nós ouvirmos alguns termos que são, vamos dizer assim, pelo menos do ponto de vista clássico do conceito de abono, que são tecnicamente equivocados. Por exemplo, a gente ouve bastante servidor público costuma falar assim, ah, vou tirar um abono no dia tal, porque aí no dia tal eu falto, porque eu tenho esse direito e tal, como se abono fosse uma falta justificada, né? E aí eu digo assim, tecnicamente seria equivocado esse nome, porque do ponto clássico o abono não é isso. Do ponto de vista clássico o abono não é isso, né? Às vezes a gente vê também na administração pública o governador, o prefeito, divulgando que vai ter um abono para os servidores no ano, no valor X, que vai ser pago em janeiro ou em dezembro, sei lá, costuma ser pago em alguns meses específicos, porque ele sabe que ele não tem condição de fazer, até por causa da lei de responsabilidade fiscal, muitas vezes ele não tem condição de fazer o reajuste que a Constituição determina que seja feito com a remuneração dos servidores públicos e sem ter uma reforma política muito grande. Então, para facilitar a vida dele, o governador, o presidente, o prefeito, seja lá quem for, o governante, ele acaba dando essa colher de chá, vamos dizer assim, olha, já que eu não consigo reajustar seu salário, não consigo te dar um bom aumento, então eu te dou esses pimbos aqui, esses abonos, né? Um valor que normalmente é um valor, de certa forma, considerável, né? Que deixa o servidor feliz, né? É quase que um cala-boca, né? Porque ele vai ficar tranquilo, mesmo não tendo o seu salário, a sua remuneração reajustada, né? Enfim, mas não esses termos de abono, eles não são exatamente o que o abono de maneira, vamos dizer assim, do ponto de vista clássico, significa. O termo abono, na seara trabalhista, ele tem a conotação de adiantamento de salário. Mas não é um adiantamento de salário daquele que você fala assim, ô patrão, me adianta aí metade do meu salário pro mês que vem. Não, não é isso. Ele é o adiantamento do reajuste salarial. Só para a gente fazer um parêntese aqui, indo lá para o direito coletivo. A lei brasileira estabelece que todo trabalhador, né, as pessoas não sabem disso, mas todo trabalhador vai ter direito ele vai ter direito a um reajuste anual do seu salário, certo? Esse reajuste acontece numa data chamada data base, ok? A data base de quem não tem convenção coletiva ou acordo coletivo que abarque a categoria é a data em que a pessoa é contratada. Então, a cada ano, a cada aniversário de contrato,
o salário dele tem que ser corrigido na forma da lei, ok? Beleza. Ocorre que essa mesma lei diz que a data base daqueles trabalhadores que têm categoria com convenção, acordo coletivo, prevendo já os seus reajustes anuais, vai ser a data base que a convenção, acordo coletivo disser no seu bojo. Então, o que acontece? Essa data base, ela é a base dos reajustes salariais, ok? E aí eu já falei para vocês, e essa data base não muda, né? Vamos supor, a maioria dos sindicatos que eu conheço, das convenções que eu conheço, costumam colocar as datas base em 1º de maio, né? Uma forma até de dar um significado a mais para a data, já que é o dia do trabalho e tudo mais. Mas a data base e a convenção coletiva, acordo coletivo vão... Eu já vi também alguns acordos e convenções coletivas com datas diferentes, como data base. Enfim, lá na convenção, os sindicatos vão estabelecer, junto com os outros sindicatos, né, da categoria econômica, ou junto à própria empresa, no caso de acordo coletivo de trabalho, qual será a data base. E aí, ele estabelecendo isso, ele também estabelece qual será o reajuste que o trabalhador daquela categoria vai receber por ano. Acontece que quando você tem um sindicato que consegue celebrar acordos coletivos ou convenções coletivas, isso acaba se tornando um hábito entre os sindicatos ou entre os sindicatos e as empresas. E sempre eles já vão negociando, chega um determinado ponto do ano que eles já vão negociando a próxima, porque a validade das convenções dos acordos é de 2 anos. Então, mesmo se eles quiserem fazer convenção de novo, renovar tudo, eles têm que fazer outra. Então, assim, eles vão ter que negociar tudo de novo. Então, nessa negociação, muitas vezes você tem alguns entraves e, por mais que você saiba que ela vai acontecer, rola uma briga danada, uma negociação daqui e dali, porque nós temos duas partes antagônicas, né? Uma que não quer pagar muito, a outra que quer receber muito, e eles dois vão tentando bater cabeça até resolver. E muitas vezes acontece que a convenção coletiva ela demora a ser feita e ela passa da data base sem ter sido feita. Quer dizer, eu tenho uma convenção coletiva que vai expirar em maio de 2020, nós já expirou, né, em maio de 2020, nós estamos em junho de 2020 e não tem a convenção coletiva nova. Ela já expirou, já acabou a vigência dela, não tem convenção nova e eu não sei, na data base de maio eu não tive reajuste. O que acontece? O empregador, ele tem noção de que essa convenção, na maioria esmagadora das vezes, ela vai acabar acontecendo, mesmo com atraso. Então vamos supor que lá para agosto saia a bendita convenção. Só que quando ela sai, ela normalmente tem uma cláusula de reajuste que diz o seguinte: será devido o reajuste de tanto para os trabalhadores da categoria. Mas ela não coloca o reajuste lá em agosto, quando ela realmente foi firmada, não. Ela diz que esse reajuste é retroativo, desde maio. Ou seja, o empregador, às vezes, ele tem que pagar um valor alto, porque como ele não sabia o que ele ia pagar lá em maio, ele acabou não pagando nada, e quando vem agosto fala desse retroativo, ele tem que pagar um reajuste bem alto. Então, o que os empregadores costumam fazer? Eles costumam já observar como está a negociação entre sindicato e empresas, costumam já ter uma ideia de para quanto esse reajuste deve ir, e aí eles chutam mesmo um valor e já colocam no contra-cheque do empregado o seguinte: abono. Por que abono? É o valor que ele chuta que será o reajuste do empregado. E aí ele já vai pagando com antecedência. E aí o que acontece quando ele vai pagando com antecedência? Quando sai lá a convenção em agosto, tudo que ele pagou, ele pega e desconta. Né? Por quê? Porque ele já adiantou, então aquele retroativo, ele desconta. Ele não precisa pagar de novo. Ok? Então é um adiantamento de reajuste. É um chute que o empregador faz, né, baseado na experiência de vida dele ali, na experiência que ele teve com as outras convenções, e ele já vai adiantando que ele sabe que em um momento ou outro ele vai ter que acabar pagando mesmo um reajuste, certo? Então, esse abono, que é esse adiantamento de salário, no sentido de adiantamento de reajuste salarial, né, uma antecipação do reajuste, ele, obviamente, como nós estamos falando de adiantar um reajuste de salário, obviamente ele sempre foi considerado salário. Né? O empregador está adiantando uma parcela que é salarial, portanto, esse adiantamento é salário. Ocorre que, na intenção de
favorecer os empregadores que fazem esses adiantamentos, a reforma trabalhista previu que os abonos não terão natureza salarial. Ou seja, aquele empregador que tem por costume dar reajustes sem que a convenção coletiva esteja pronta, esperando que, quando vier o reajuste da convenção coletiva, ele não precise pagar o que ele já pagou, só paga a diferença se houver, né? Esse empregador ele vai ter uma outra vantagem. Além de não ter que pagar aquele retroativo de uma pancada só, ele tem uma outra vantagem que é excelente, que é o quê? Além disso, tudo que ele pagou de abono agora vai ser considerado não salarial. Ou seja, eu já falei isso para vocês, né, nos outros vídeos, o empregador, quando ele paga um salário, ele não paga o valor do salário, ele paga quase o dobro, porque tem várias implicações ali de ordem tributária e trabalhista. Quando ele pagava o abono, era a mesma coisa. Ele pagava abono, ele tinha que pagar a tributação toda em cima disso. Né? INSS, Imposto de Renda, Pessoa Jurídica, COFINS, PIS, um monte de coisa que é de tributação que recai em cima de direito de salário. Agora não. Agora ele vai pagar o abono no valor nominal. Né? Então, estou dando abono para os meus empregados de R$200. Antes, na verdade, o que ele estava pagando era praticamente 400. Agora, depois da reforma trabalhista, ele está pagando exatamente 200, porque nada disso vai ser computado, ainda que esse abono tenha habitualidade, né? Ainda que a convenção demore a aparecer e ele continue pagando isso com habitualidade, isso não vai ser considerado verba salarial mais. Tá? Então, aqui a gente pode ver como o antes e o depois, no que se refere ao abono, né? O artigo 457, parágrafo 1º, dizia: integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Né? O atual parágrafo 1º está como? Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas do empregador. O abono saiu do parágrafo 1º. Né? E aí, para completar, o parágrafo 2º novo da reforma trabalhista deixa bem claro as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado. Quer dizer, o abono, que é um adiantamento de salário, não é salário. Tá? A partir de agora, da reforma trabalhista. De certo ponto, para o empregado isso é até bom, porque isso incentiva os empregadores a já adiantarem o que eles entendem que será o reajuste do sindicato quando as convenções e acordos coletivos demoram a sair. Por outro lado, né, é excelente para o empregador, porque ele agora vai pagar o abono como natureza não salarial, então ele vai pagar muito mais barato do que pagava antes. Né? Mas, por outro lado, esse valor desse abono, nos meses em que ele for pago como abono, ele não vai entrar para cômputo, por exemplo, de aposentadoria do empregado. Então, também tem as suas desvantagens para o lado do empregado. Ok? Então era isso que a gente tinha para falar sobre abono. Próxima parcelazinha é a parcela de ajuda de custo e diárias. Né? Mas antes eu vou pausar o vídeo aqui porque já está ficando escuro. Só um minuto. Pronto, né? Retomei aqui o vídeo. Beleza. Então agora vamos falar de ajuda de custo e diárias. Né? Galera, ajuda de custo e diárias são dois pagamentos que o empregador faz que não são salário. Tá? O empregado que recebe pagamento de ajuda de custos de diárias, ele, na verdade, está recebendo uma indenização. Por que indenização, Osório? Porque a gente fala em ajuda de custo e em diárias quando o empregado, para realizar o serviço dele, tem que realizar alguns gastos. E aí a gente já viu que, pelo princípio da alteridade, quando a gente está no serviço, o risco do negócio ele não pode ser transferido para o empregado. Existem umas exceções na lei, mas, via de regra, ele fica com o empregador. Então, quando o empregado, por exemplo, trabalha como vendedor ambulante, vendedor, vendedor externo, né, que tem que ir na casa ou nas empresas que são clientes do empregador dele, o que acontece com esse camarada? Ele vai ter que gastar passagem, eventualmente táxi, eventualmente combustível do carro dele. E aí, se ele vai com o carro dele, ele vai ter que gastar o pneu, suspensão, tudo que a gente sabe que um carro tem de custo. E ele tem esse custo todo para trabalhar e dar lucro para o empregador. Então, o que acontece? O empregador, para não deixar esse empregado ter
esse prejuízo em razão do serviço, ele pode fazer o pagamento desses gastos, né? Então, por exemplo, uma ideia de ajuda de custo que eu tenho para falar para vocês de um caso real, né? Eu tenho uma prima que ela trabalhava numa empresa terceirizada da Vale aqui em Vitória, e a terceirizada rompeu o contrato com a Vale. E aí algumas pessoas foram mandadas embora e, por acaso, a minha prima e o esposo dela, na época era noivo ainda, ofereceram para os dois, né, eles trabalham juntos, que eles fossem para a sede, que é em Curitiba. E aí eles ofereceram a seguinte sugestão para deram a seguinte sugestão para eles: ó, a gente vai pagar todo o traslado das suas coisas para Curitiba, inclusive carro que vocês tiverem, que a gente paga para o transporte para levar para Curitiba. A gente, durante um ano, vai pagar o aluguel ou hotel, conforme vocês preferirem, para vocês ficarem em Curitiba até vocês conseguirem se estabelecer em local próprio. E ainda por cima vocês vão ter direito, aí agora eu não lembro, acho que eram 8 passagens de ida e volta de avião para o Espírito Santo, para vocês reverem sua família nesse primeiro ano de serviço. Quer dizer, todos esses gastos são gastos normais de quem vai para longe da sua família, para longe do lugar que está habituado a morar. Né? E eles só teriam esses gastos por causa da empresa, por causa dessa mudança brusca que eles tiveram na empresa. Então a empresa, ao arcar com esses custos, né, de mudança, de passagens para ver a família e tudo mais, ela não está pagando isso como salário. Ela está pagando isso para evitar o prejuízo que eles teriam se eles fossem fazer isso por si próprios. Né? Então perceba que eles já tiveram um prejuízo indo para lá, os dois até foram, casaram, foram para lá, já estão lá inclusive um tempão, mas na época eles tiveram vários prejuízos que foram arcados pela empresa por conta de esses prejuízos terem sido originados por essa mudança brusca. E isso daí a gente chama de ajuda de custo. Tá? Já as diárias, elas têm ajuda de custo também, a gente vê muito no caminhoneiro. Não sei se vocês conhecem muito bem como funciona a dinâmica do caminhoneiro e o empregador. O caminhoneiro normalmente ele leva um cartão de crédito da empresa que vai arcar com o combustível do caminhão, com um hotel que ele vai ter que ficar eventualmente para dormir, com comida e tudo mais. Ele gasta tudo no cartão da empresa, né? Isso é uma ajuda de custo que ele recebe, já que ele vai ter que ficar longe de casa, vai ter que ficar longe dos seus familiares, e aí ele vai ter que gastar a mais por isso, então a empresa costuma arcar com esses valores. E esse dinheiro que a empresa disponibiliza para esse caminhoneiro, ele não é salário, ele é ajuda de custo. Tá? As diárias, elas são parecidas com a ajuda de custo no sentido de serem indenizações, mas elas são ligadas mesmo à ideia de dia, né? Diárias, óbvio, né? Mas enfim, como que eu poderia exemplificar diárias para vocês? De uma forma bem interessante, que vocês têm costume de assistir, vocês têm costume de fazer a faculdade nas coxas, né? Lógico que eu não estou falando aqui de todo mundo, mas a gente tem muito aluno que faz a faculdade nas coxas, e aí faz o quê? Chega final do ano, final perto da formatura, dando a pegar videoaula por aí para assistir videoaula, né? E aí vai assistir videoaula, tem um professor lá do Ceará, tem um outro professor que é do Rio de Janeiro, tem outro professor que é do Rio Grande do Sul, o outro é da Bahia, né? E tá dando aula tudo para ele na casa dele aqui no Espírito Santo. Daí esse cara se forma, esse aluno se forma, passa na OAB, porque nossos alunos aqui da FACEL passam na OAB, são inteligentíssimos, né? E, enfim, brincadeiras à parte aqui, apesar de que eu confio em vocês. O cara passa na OAB, eventualmente vai querer fazer um concurso, e para fazer esse concurso ele vai continuar naquela ideia de videoaula, e o professor da videoaula, que mora não sei aonde, não sei onde, não sei aonde, ele acaba tendo sempre um evento, que é o evento do dia do concurso. E aí o concurso é em Brasília. Quer dizer, faltando um dia, o concurso é no domingo, faltando 2 dias ou um dia para a prova, eles costumam fazer o aulão, o dia D, sei lá como se chama aqui. E aí, nesse aulão, os professores que são lá do Ceará, da Bahia, do Rio Grande do Sul, eles viajam para Brasília e vão lá dar essa aula de forma presencial, certo? E aí, neste momento, olha que coisa interessante, o empregador deles está fazendo eles pagarem uma viagem lá do lugar de onde eles moram para Brasília, está fazendo com que eles tenham que dormir 1 ou 2 dias ali em Brasília, gastar com alimentação, com transporte, com tudo
que envolve esse traslado para que eles possam dar essa aula presencial. Então ele já combina com o empregado dele. Olha, durante esses 2 dias desse mês, você vai ter um pagamento a mais, além do seu salário, chamado diária, que são 2 diárias, que eu vou pagar para você o valor de R$500 por dia. E aí eu te dou na sua mão R$1.000 e você escolhe lá o hotel. E aí você vai, com esses R$1.000, você vai pagar o hotel, você vai pagar o táxi, você vai pagar a sua alimentação, tudo que você precisa para ficar em Brasília. Além disso, eu ainda pago também a sua passagem, certo? Então o empregador arca com esses custos, né, na forma de diária, porque ele vai fazer a estipulação do valor de indenização por dia, e isso não vai ser considerado salário, porque é uma mera indenização. O empregado não teria que ter esses gastos se ele não estivesse dando lucro para o empregador ali naquele momento, certo? Então, ajuda de custo diárias são 2 parcelas que são meramente indenizatórias, tá? Elas não têm natureza salarial em hipótese alguma. Antes da reforma trabalhista, nós tivemos, durante muitos e muitos anos, uma previsão de que se as diárias no final do mês superassem 50% do salário do empregado, isso seria considerada fraude, e era uma fraude que você não tinha nem como provar que não era, porque era uma presunção legal de fraude, e essas diárias seriam consideradas salário, se elas ultrapassassem 50% do salário do empregado. Tá? E aí isso foi retirado na reforma trabalhista. Hoje, as diárias podem ter o valor que for, não interessa. Elas só vão ser consideradas fraude se realmente elas forem fraude e isso daí ficar provado no processo. Tá? Depois, inclusive, depois da reforma trabalhista, teve uma medida provisória do Temer que alterou alguns artigos e colocou que, na verdade, a ajuda de custo que passasse de 50% do salário que teria natureza salarial. Mas essa medida provisória não foi convertida em lei, portanto, ficou a redação mesmo da reforma trabalhista e hoje não há hipótese alguma de ajuda de custo diárias que realmente sejam pagas para isso, né? Que realmente tenham o seu fim atingido, não tem hipótese alguma para que elas sejam consideradas salários. Mesmo que sejam pagas de forma habitual, elas não serão consideradas salário. Inclusive, elas constam aqui desse parágrafo 2º do artigo 457, como a gente pode ver. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, verdade seu pagamento de dinheiro. Aí agora, ó, diárias para viagem, prêmios, abonos, ou seja, ajuda de custo, diárias para viagem, de forma alguma, no final a gente vê aqui, não se incorporam ao contrato de trabalho, não constituem base de incidência em qualquer encargo trabalhista previdenciário, não integram a remuneração do empregado, ok? Porque são parcelas meramente indenizatórias, ou seja, elas não vão ter nenhum tipo de repercussão a título de INSS, imposto de renda, FGTS, 13º, férias, nada disso, ok? Elas são apenas um pagamento que é feito para o empregado não perder, e não um pagamento que é feito para o empregado ganhar, ok? Por isso que elas não são consideradas salário. Bom, com isso, a gente praticamente finaliza as verbas em espécie, só faltou uma para a gente conversar, que é uma das minhas preferidas, uma das que eu mais indico para clientes, inclusive, que a maioria das empresas que não são muito grandes não costumam ter o costume de... Não costumam ter o costume, é feio, né? Não tem o costume de implementar, mas que, na verdade, é uma forma sensacional de economizar dinheiro e fazer o trabalhador se engajar mais no emprego, que é a participação nos lucros e resultados, que eu vou comentar, inclusive, daqui a pouquinho, para quem for assistir uma atrás da outra, ou sei lá que dia, quem não for assistir uma atrás da outra, na próxima videoaula. Beleza? Um abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe.